O período após a morte pode parecer uma coisa estranha. Durante esse tempo, o corpo passa por várias mudanças, passando de vivo para morto. Embora algumas dessas mudanças, como enrijecimento e mudança de cor, sejam vistas em programas de TV, outras parecem um tanto rebuscadas até mesmo para o corpo humano. Ainda assim, as coisas que os cadáveres podem fazer são chocantes e um pouco assustadoras. Desde o nascimento até a consciência de que está morto, as mudanças que ocorrem no corpo após a morte parecem quase realistas para serem verdade. Se inscreva no canal e acione o sininho de notificação para você não perder novos vídeos. Também deixe seu like. Quer ganhar de 50 a 100 reais por dia, trabalhando de casa ou de qualquer lugar do mundo, usando apenas seu telefone e trabalhando apenas 1 hora por dia? Parece muito bom para ser verdade. Realmente esse método é verdadeiro. Vou deixar o link desse método que pode mudar sua vida financeira na descrição do vídeo. Cadáver excitado. Responder a certos estímulos em vida é natural e ocorre mesmo nos momentos mais inoportunos. Embora possa ser constrangedor se o momento não for certo, não é nada tão assustador quanto um homem morto tendo uma ereção. Quando o coração para de bater, todo o sangue que antes circulava começa a escorrer e se acumular na parte mais baixa do corpo. Em alguns casos, depende de como o homem morreu. O acúmulo contínuo de sangue é natural, assim como a reação que causa no pênis do morto, conhecida como priapismo. Embora isso seja incomum, também pode acontecer com mulheres. Quando uma mulher morre de forma semelhante, seus lábios podem ficar dilatados e seu clitóris pode inchar. Cadáver se movendo. Histórias de cadáveres sentados eretos foram contadas por muitos anos, mas a probabilidade desse movimento ocorrer é quase nula. O corpo pode fazer pequenos movimentos após a morte. Embora os movimentos não se assemelhem aos que uma pessoa faria em vida, eles ainda podem ser surpreendentes para as pessoas ao seu redor. Os cadáveres podem fazer coisas como contorcer-se, mover-se e até contrair os músculos. Isso acontece porque os músculos do corpo ainda estão recebendo sinais nervosos para se contrair ou relaxar, fazendo com que o cadáver pareça estar se movendo. Uma vez que o trifosfato de adenosina é esgotado, o corpo fará seus movimentos finais, que podem ser vistos em dedos fechados, mãos em movimento e músculos contraindo. Outro elemento para movimentos estranhos é como a pessoa morreu. Se houver excesso de cálcio, mudança de temperatura, ou, em alguns casos, morte violenta, o corpo pode demonstrar tais movimentos. Esse processo normalmente ocorre entre a hora da morte e o rigor mortis. Então, se alguém disser que viu um corpo sentar-se, provavelmente está apenas tentando irritá-lo. Autodigestão em cadáver. Após a morte, o corpo começa a se decompor e passa por um processo no qual começa a se digerir, essencialmente se alimentando de si mesmo, para ajudar na decomposição, através de um processo chamado autólise. Ainda sabemos muito pouco sobre a decadência humana, mas o crescimento das instalações de pesquisa forense, fazendas de corpos, juntamente com a disponibilidade e o custo cada vez menor de técnicas, como o sequenciamento de DNA, agora permite aos pesquisadores estudar o processo de maneira que antes não foi possível. Logo após que o coração para de bater, as células ficam privadas de oxigênio e sua acidez aumenta, à medida que os subprodutos tóxicos das reações químicas começam a se acumular dentro delas. As enzimas começam a digerir as membranas celulares, e, em seguida, vazam à medida que as células se decompõem. Isso geralmente começa no fígado, que é enriquecido em enzimas, e no cérebro, que tem alto teor de água. Porém, todos os outros tecidos e órgãos começam a se decompor dessa maneira. As células sanguíneas danificadas saem dos vasos rompidos, com a ajuda da gravidade, e se acomodam nos capilares e pequenas veias, descolorindo a pele. É quando as bactérias em nosso corpo entram em ação. Nossos corpos hospedam um grande número de bactérias, com a maioria residindo no intestino, que é o lar de milhares de espécies. A maioria dos órgãos internos são desprovidos desses micróbios quando estamos vivos. Logo após a morte, o sistema imunológico para de funcionar, permitindo que eles se espalhem livremente por todo o corpo. Isso geralmente começa no intestino, na junção entre os intestinos delgado e grosso. Cadáver fazendo barulho. A maioria das representações de cadáveres gemendo concentra-se em zumbis, e não nos próprios mortos. No entanto, embora não seja provável que os cadáveres gritem ou berrem, é provável que façam ruídos como gemidos, assobios e grunhidos. Esses corpos não estão fazendo esse barulho voluntariamente. Quando os cadáveres são movidos após a morte, o ar que ainda resta dentro da traqueia escapa e faz vibrar as cordas vocais, fazendo ruídos semelhantes a grunhidos e gemidos. Esses sons estimularam as histórias de terror de cadáveres fazendo barulho, embora a realidade seja menos assustadora. Os sons muitas vezes podem acontecer
quando os legistas ou agentes funerários estão preparando ou virando o corpo, causando o que parece semelhante a sons humanos, mas são apenas o simples resultado da saída do restante do conteúdo dos pulmões. Outra maneira pela qual esses ruídos podem ocorrer é quando os gases no corpo começam a se acumular. Eles podem escapar pela traqueia, causando guinchos, chiados e, às vezes, gemidos mais baixos. Cadáver explodindo. Muitas histórias foram contadas sobre corpos explodindo de dentro para fora. Embora isso possa parecer um pouco rebuscado, não está muito longe da verdade. A combustão humana espontânea tem sido uma explicação para muitas dessas histórias, mas a realidade é um pouco diferente. Quando um corpo morre, sua temperatura geralmente cai. Em alguns casos, a temperatura realmente aumenta, o que é conhecido como hipertermia pós-morte. Esse aumento contínuo na temperatura pode ser causado por diferentes motivos, desde o uso de drogas, traumas e até mesmo sinais do cérebro antes da morte. O corpo pode continuar a ficar mais quente, mas a probabilidade de combustão real é baixa, pois a temperatura começará a cair novamente, à medida que o cadáver entra nos estágios regulares de decomposição. Ainda assim, houve casos de corpos explodindo, embora a combustão humana espontânea não seja responsável. O que acontece é que à medida que um corpo começa a se decompor após a morte, os gases de seu interior, os mesmos que podem causar ruídos, precisam escapar. O acúmulo contínuo de gases pode levar a uma explosão de restos mortais. Isso raramente acontece. Em janeiro de 2013, um cadáver explodiu em um mausoléu em Melbourne. Aqueles que visitaram o mausoléu testemunharam o evento. A experiência foi suficiente para traumatizar as testemunhas e garantir que melhores precauções fossem tomadas para evitar outro incidente. Ilusões de crescimento em cadáver. Mesmo que alguém tenha sido declarado morto, pode levar algum tempo para que o corpo pare de funcionar totalmente. Assim que o cérebro é desligado, o corpo segue, mas alguns afirmam que embora o corpo não esteja mais vivo, o cabelo e as unhas continuam a crescer. Por mais horrível que pareça, a verdade é que o cabelo e as unhas só parecem ter crescido. Quando um corpo morre, ele não tem mais oxigênio, o que impossibilita a produção de glicose, que estimula o crescimento das unhas e cabelos. O que realmente ocorre é que a pele ao redor das unhas e dos cabelos começa a retrair, devido à desidratação, fazendo parecer que as unhas e os cabelos estão mais compridos, quando na verdade são iguais a antes da morte. Conforme a pele encolhe, o cabelo parece mais proeminente, fazendo parecer que o corpo desenvolveu mais restolho após a morte. Arrepios após a morte devido a contrações dos músculos da pele também podem afetar a aparência do cabelo. Em algumas circunstâncias, isso fará com que o cabelo fique mais comprido, mas assim que as contrações terminarem, o cabelo voltará ao seu estado normal. Se inscreva no canal e acione o sininho de notificação para você não perder novos vídeos. Também deixe seu like. Até o próximo vídeo. Quer ganhar de 50 a 100 reais por dia, trabalhando de casa ou de qualquer lugar do mundo, usando apenas seu telefone e trabalhando apenas 1 hora por dia? Parece muito bom para ser verdade. Realmente esse método é verdadeiro. Vou deixar o link desse método que pode mudar sua vida financeira na descrição do vídeo.